Ai, meu filho está com febre. E agora? Vamos lá falar desse assunto tão difícil para as famílias. Olá, família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Creare Pediatria. Hoje no Doutora Responde vou falar dessa dúvida que angustia muita gente, muitas famílias e que acaba enchendo aí muito pronto-socorro, muita unidade de pronto atendimento, muito consultório, em alguns momentos assim que às vezes daria para ter um pouquinho mais de calma. Essa queixa é a febre. Lá no Instagram, como eu já contei para vocês, a gente está fazendo diversas enquetes e trazendo aqui para o Doutora Responde para tirar as dúvidas mais comuns. Hoje a pergunta foi sobre febre e a pergunta foi o seguinte: quando que eu tenho que me preocupar com a febre do meu filho? Pelas respostas a gente identificou que ainda se tem muita dúvida sobre esse tema e identificamos aí por que o pessoal acaba levando tanto para procurar o serviço médico nesse momento. Eu tô falando isso porque a resposta foi o seguinte: 23% das pessoas responderam que sempre tem que correr assim que começa a febre e 15% das pessoas responderam que tem que correr se tem uma febre de 39 graus. E na verdade, essas respostas elas não são corretas. Calma, deixa eu esclarecer isso com mais calma. A gente tinha uma alternativa um pouquinho melhor lá na nossa enquete. A febre, ela é um indicativo, né? Um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, o nosso organismo é preparado para reagir a diferentes agentes externos, por exemplo, os vírus, bactérias, algumas substâncias que causam inflamação, e a febre é uma resposta do organismo. E a febre na criança, no bebê, ela é muito comum. Por quê? Porque o sistema imunológico do bebê ainda está em formação. Então, ele não conhece diversos agentes do ambiente, diferente do adulto, que já tem uma imunidade mais desenvolvida. O bebezinho, então, ele vai fazer febre com muito mais facilidade. Se ele tem contato com um vírus que ele nunca teve, uma bactéria que ele nunca teve, ele vai já começar a febre. E no nosso ambiente, os vírus, eles estão presentes em grande quantidade, é muito comum existir infecção por vírus. E as infecções por vírus, muitas vezes, elas são benignas, elas são transitórias e não vão ter maiores repercussões. Então, quando começa a febre, quando tem a primeira febre, a gente ainda não sabe o que vai estar acontecendo no organismo da criança naquele momento. Então, apareceu a febre, é um sinal para ficar esperto, para ficar alerta e monitorando. Mas, se correr para o médico nesse momento, muitas vezes não vai dar para identificar de onde que está vindo essa febre. E às vezes vai acabar fazendo um exame de sangue, um exame de urina, alguma coisa assim desnecessária na criança nesse momento. Vai expor a criança a um estresse que ela não precisa. Claro, gente, muita atenção. Eu tô falando isso se não tiver outras questões associadas, que eu vou falar mais pra frente aqui nesse vídeo ainda. Tô falando só se aparece aquela temperatura mais elevada. Inclusive, muito bom a gente esclarecer que febre é quando a temperatura é maior que 37,8. Muitas pessoas já ficam muito assustadas se a temperatura já tá com 37. Calma, gente, ainda não é febre. Se o dia tá mais quente, se a gente tá com roupa mais agasalhada, às vezes nossa temperatura corporal, ela fica um pouquinho acima. Então, acima só de 37,8 que a gente vai chamar de febre. Então, é muito importante medir. Também só encostar assim na pele não dá pra gente saber se é febre ou não, tem que medir. Então a gente fala, quando tem criança em casa, é importante ter o termômetro em casa para ter esse valor, para fazer essa medição, porque isso vai ser muito importante para o médico, para o pediatra depois. Bom, saindo desses parênteses. Então, considerando que a criança só começou uma febrinha, não tem nenhum outro sintoma associado, tá bem, tá brincando, tá ativa, não precisa sair correndo nesse momento, como o pessoal aí, como 23% das pessoas acharam que precisasse, tá? Então acalma o coração, que a gente vai esclarecer quando que precisa sair correndo. É quando a febre tá de 39? Não, também não é quando a febre está acima de 39, necessariamente, tá? Estou falando só sobre esse parâmetro isolado. Apenas a febre acima de 39 não é um único sinal para isso. O valor da febre ele é muito variável, né? Então tem um senso comum que acha que assim, quando a febre está muito alta, a criança vai convulsionar ou então é mais grave. Não, gente, não necessariamente, tá? Tem criança que tem convulsão com temperatura menos, às vezes até antes de fazer 37,8.
às vezes até com 37,5, 37,4, se a criança tem tendência, ela já pode ter convulsão. Então, o valor da febre não está relacionado com crise convulsiva isoladamente, tá? Então, fez uma febre de 39? Sim, temos que ficar aí com a orelha um pouquinho mais em pé, porque febre mais alta está relacionada às vezes à infecção mais grave, mas por si só também não é o único parâmetro. Se está um dia muito quente, se a criança está um pouco desidratada, se ela está muito agasalhada, às vezes dá febre mais alta e não necessariamente é um sinal de gravidade, um sinal aí de emergência. Tá, mas então nunca tem que me preocupar com a febre? Essa era uma outra alternativa também, que o pessoal não respondeu, né? Porque assim, não é nunca, né? Eu tenho que me preocupar com a febre, mas tenho que ter uma preocupação adequada, né? Tenho que ter a proporção dessa preocupação. Quando que eu tenho que correr para um pronto-socorro, correr para procurar um médico quando tem febre? Quando a gente tem sintomas associados a essa febre. Então, por exemplo, se a criança, ela tá muito caidinha, tá largada, se a criança não tá bebendo líquido, porque muitas vezes a criança não quer comer. Se ela não quer comer, mas tá bebendo, tudo bem, né? A gente, adulto, quando tá doente, também às vezes não tem apetite. Então, não tem problema se ela não tá comendo, mas se ela não tá bebendo, se ela não tá se hidratando, isso é um sinal de alerta. Se a criança para de fazer xixi, não tá fazendo xixi, tá várias horas sem fazer xixi, isso também é um sinal de alerta. Se a criança tem alterações de pele, tá muito pálida, tá com manchas no corpo, isso também é um sinal de alerta. Então, a ideia que a gente quer passar aqui é o seguinte: a febre, só a febre, quando tem só a febre, não é necessariamente um sinal de alerta. O que vai contar muito são os sintomas associados a essa febre, esses aí que eu falei, porque daí sim pode indicar uma infecção mais grave, um problema mais importante. E aqui também não está relacionado com o valor da febre. Às vezes o bebezinho tá com fez febre de 40 graus e tá lá super bonitinho, super tranquilo. Uma criança às vezes está com menos de 38 ainda e já pode estar muito caída, já pode estar com alguma coisa mais grave. Então só o valor também não significa, tá? O que é importante a gente destacar também, que quanto menorzinho o bebê ou a criança, mais significativo mais atenção a gente tem que ter quando tem febre. Então, se é um recém-nascido, que é menos de 28 dias, temos que ficar muito alerta, tá bom? Nessa idade não é para ter febre de nenhum valor, então nessa idade também é um momento para se preocupar. Assim que o bebezinho passa dos 3 meses, principalmente, a gente já fica um pouco mais tranquilo, tá? Considerando que também, que ele tá tomando as vacinas, porque as vacinas protegem muito contra as doenças graves. Ficou alguma dúvida? Deu para entender um pouquinho a resposta que a gente colocou lá no Instagram? Esse é um assunto super extenso, então aqui a gente trouxe alguns pontos gerais. Isso não substitui de maneira nenhuma a consulta individualizada com o seu pediatra, com o seu médico. O cuidado individual de cada criança. Estou falando de crianças sem doenças de base. Tem crianças que elas nem chegam a apresentar febre e pode sim ser muito grave. Então cada caso é um caso. Estou falando assim em linhas gerais para aquela criança que está bem, que está bonitinha e eventualmente apresentou aí um pico febril, uma febre isoladamente, para acalmar o coração das famílias, que nem toda febre significa algo grave. Se ficou alguma dúvida, então deixa comentado aqui pra gente. Não deixa de seguir a gente lá nas outras redes sociais, que essas perguntas a gente tá fazendo lá no Instagram, a gente faz comentário lá no Instagram, no Facebook também tem bastante texto legal. E depois a gente costuma trazer aqui pro YouTube. Compartilha esse vídeo porque essa é uma informação que tem que chegar no maior número de pessoas, porque é uma informação assim muito relevante que pode ter um impacto, inclusive de uma maneira geral, na saúde pública, na saúde de todas as pessoas. É uma informação que tem que ser assim muito difundida, muito divulgada. Espero que tenham gostado, continua aqui com a gente, muito obrigada e até breve.